Paz, Senhor, meu irmão, minha irmã, você está assistindo o EBD em Síntese Podcast, um programa que é feito, que é dirigido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Norte, a IADERN, um programa que é mantido, né, que é administrado pelo Departamento de Ensino Cristão, o DENEC. Hoje, nossa aula é sobre o milênio, o Apocalipse e o milênio. Nosso texto áureo, nosso texto principal, nosso texto-chave é uma bem-aventurança, certo? Que fala o seguinte: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, ok? Isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Nossos objetivos de aula, caro professor, é, é explanar o que significa milênio, mostrar quem estará na Terra durante esse período de 1000 anos e explicar como será o milênio segundo o livro do Apocalipse. Eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado da minha cara colega, a irmã Milka, professora Milka, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Renaldinho, a paz do Senhor, você que nos assiste, professor, papai, mamãe, quem sabe até aluno, né? Essa é mais um momento que nós estamos tendo para compartilhar com vocês um pouquinho sobre a nossa lição, que nós estamos estudando sobre Apocalipse, dessa vez sobre o milênio. Seja muito proveitosa para você, assim como foi para mim estudando. É um tema muito bom e traz esperança para nós, e que seja assim para você, que você também saia esperançoso dessa aula. Glória a Deus, é verdade. Se a gente terminar uma aula dessa e ficar meio temeroso, é porque temos que mudar alguma coisa na nossa vida, né? Até o professor, se você estiver assistindo, estiver ouvindo, você começou a estudar e, poxa, eu preciso rever meus conceitos para participar, né? Ali do reino milenial, para que eu possa ser arrebatado, participar do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro. Muito importante que a gente se consagre, né? Antes de tudo, a gente busca uma pedagogia da oração, né? A gente busque que Deus nos aperfeiçoe, que Deus nos dê a melhor estratégia para a aula. Muitas vezes a pedagogia comum ela não vai nos ajudar né, como chegar no jovem, mas através da oração você consegue acessar regiões do coração do seu juvenil que você não alcançaria de outra forma. E, Reinaldinho, já aproveitando, já começando fazendo parêntese, né? Comecei cedo hoje. Mas não é vergonhoso, professor, isso que o Reinaldinho falou. Se você, após fazer essa lição, você percebeu que tem alguma coisa que precisa ser revista, isso não é motivo de vergonha no sentido de ficar escandalizado e querer se esconder. Mas, na verdade, é a palavra do Senhor fazendo efeito em seu coração. E, nesse momento, busca o Senhor, busca consertar aquilo que é preciso e seguir a sua caminhada cristã, né? A palavra do Senhor, ela tem esse objetivo e talvez isso vai acontecer com os seus alunos. À medida que você vai dando aula, o teu aluno pode começar a pensar, mas será que eu vou estar nesse reino? Será que eu vou fazer parte desse reino? Começa as questões sobre a sua salvação, talvez não sejam, alguns não sejam batizados, e quem sabe você não consegue fazer até um momento ali com eles para falar um pouquinho sobre salvação, fazer, quem sabe, um apelo, orientar em relação à vida cristã, vai ser algo muito proveitoso. Com certeza, é verdade. Isso é um tema que toca todos nós, né? Seja você salvo em Cristo Jesus, seja você uma pessoa que não crê que Cristo Jesus é seu único e suficiente Salvador. Este tema do milênio é um tema que toca todos nós, porque todos seremos afetados de alguma forma pelo milênio, pelo início do milênio ou pelo final do milênio, com o grande trono branco, né? Com a batalha final, né, entre o bem e o mal, e depois o grande trono branco. Mas, muito bem comentado, professor Amigo, porque o professor, e aqui a gente vai começar a nossa aula per si, né, nosso tema per si. Uma orientação muito séria que a gente tem que fazer aqui, em primeiro lugar, é a seguinte, é que esse tema do milênio, embora a gente pense que é pequeno, ele é muito extenso, muito extenso. Você vai ter, por exemplo, Isaías, as fontes, né? As fontes bíblicas para você encontrar informações sobre o milênio estarão em toda a Bíblia. Por exemplo, em Isaías 2,
do 2 ao 4 vai falar do monte da casa do Senhor, né, que vai trazer ali uma relação com o reino milenial. Isaías 11, Ezequiel 37, 24 e 28 vai falar que haverá um só pastor nesse aprisco, né? Ele usa ali a figura de Davi para representar Cristo. Se você chega, por exemplo, Isaías 65, vai falar de novos céus e nova terra, né? Ali vão talvez falar já a questão do fim do reino milenial, já fazendo menção ali a Apocalipse capítulo 21. E temos famosíssimo Ezequiel do capítulo 40 até o capítulo 48, que é a visão do tempo futuro. Então, meus amados irmãos, tem muito pano para manga. E por isso que o comentarista ele deixa bem claro. Vá falar sobre o milênio, é o último objetivo. Fale sobre o milênio no livro do Apocalipse. Porque se você for falar de tudo, você não vai conseguir dar conta nessa aula. A classe de adultos, até recentemente, fez uma lição, foi feita uma lição, e essa lição foi escrita pelo pastor Ezequiel Soares. E foi uma lição muito profunda. Então, você não vai conseguir, numa aula, tratar uma coisa que levou 3 meses para ser tratada. Então, o foco aqui tem que ser apenas no capítulo de Apocalipse, e você pode fazer a menção rapidamente a outras passagens que estão no Velho Testamento e no Novo Testamento, como também vamos fazer aqui, mas nosso tempo é limitado e o seu também. Então, prepara a sua aula com bastante calma, sem pressa, faça o seu esboço tranquilamente e vamos para a batalha. Temos 4 características principais desse período milenial. Primeiro, que é o reinado de Cristo na Terra. Cristo vai governar fisicamente. Nós cremos que ele vai reinar fisicamente aqui na Terra por 1000 anos, estabelecendo um governo justo e perfeito. Aqui vale a pena destacar o seguinte: sempre que você for estudar, pesquisar na internet, buscar livros, eu indico que vocês procurem principalmente os comentaristas e os escritores da casa da CPAD, né? Das casas da Assembleia de Deus do Brasil, da CPAD. Porque eles vão sempre trazer a visão pré-milenista dispensacionalista, que é a nossa visão. Uma outra sugestão é que você leia a Declaração de Fé das Assembleias de Deus do Brasil. Né? Você vai encontrar no capítulo 22, página 102, item 6, você vai encontrar ali sobre o milênio. O item 7 é sobre o povo do milênio, exatamente o que a lição está tratando aqui. Então, se você lê ali, não chega nem a ser uma página. Uma página. Você vai ter 2 parágrafos curtinhos com várias referências bíblicas. Então, aquilo é o ouro, é o que vai fazer a sua aula brilhar, é aquilo dali. Então, foque lá, que vai dar tudo certo. Mas tem muitos outros autores que podemos mencionar aqui, que são, né, pré-milenistas dispensacionalistas. Por exemplo, Norman Geisler, Charles C. Riley, John MacArthur, né, Carlos Oswaldo Pinto. São pessoas que todas elas são bons teólogos que, enquanto a esse tema do pré-tribulação, do Mesmo? pré-milenismo dispensacionalista, exatamente, eles são na mesma vertente que nós, né? Agora, principalmente pastor Antônio Gilberto, vá atrás do pastor Antônio Gilberto, compre os seus livros, certo? Vai ser muito útil. E também, pastor Ciro Zibordi, muito importante também que a gente busque o comprar, né? Adquirir esse material. A declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil é gratuita, está na internet. Você pode, em qualquer momento, acessar e vai dar um up na sua aula. Você pode trazer, se você quiser comprar, você pode trazer na sua aula, mostrar para os seus alunos, presentear um aluno no final do trimestre. Tudo isso é muito válido. Né? Mas por que alertar para as fontes? Porque eu quero que você, professor, tenha as fontes adequadas. O trimestre está terminando, mas você precisa utilizar as fontes adequadas. Não vá beber em fonte, tá certo? De outras igrejas que possuem uma fé diferente da nossa, porque isso vai gerar um conflito e é falta de ética do professor ensinar uma doutrina que não é confessada pela igreja que ele está. Não é que o pós-milenista, não é que o amilenista, não é que
pré-milenista, pós-tribulacionista, seja herege, mas é porque não é a nossa visão da nossa igreja. Então, meus irmãos, aproveitando, né, a dica que Reinaldinho aqui nos deu da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, a versão impressa, né? Inclusive, o valor alto é um valor bem acessível, tá? Vocês podem fazer algo bem legal se vocês não quiserem deixar para o final do trimestre. Vocês vão ver que na lição tem um box de interação com a dinâmica. Vocês podem estar realizando essa dinâmica até mesmo de uma forma adaptada. Eu gosto de fazer o seguinte, colocar a palavra no quadro, que no caso seria milênio, né? Você pode trazer algumas características do milênio retiradas de alguns textos bíblicos e você pedir para os seus alunos para eles dizerem onde é que é a referência. Mas para isso, você faz o seguinte: de forma antecipada, alguns dias antes, vocês pedem para os seus alunos darem a lida em alguns textos bíblicos, os textos que vão ter essas características, vocês pedem para eles lerem para que na aula eles consigam identificar. E aí, o aluno que conseguir identificar mais, ou que identificasse tudo, você vê como seria essa forma de pontuação, você pode estar presenteando a Assembleia de Deus. Isso é muito legal. E anima muito a classe. Eles participam bastante e você faz com que esse aluno estude antes da EBD. Porque hoje uma das maiores dificuldades que eu vejo é dos nossos alunos estudarem antes, né? A gente espera que o aluno estude antes, chegue com dúvida, a gente consiga fazer uma interação bem legal. Só que às vezes ele não estuda por N motivos, por falta de costume, por uma questão cultural, de muitas vezes não ser incentivado em casa a estudar, tipos, não tem lição, mas geralmente tem a Bíblia em casa, ou alguém tem a Bíblia em casa. E aí você dando esses textos bíblicos lá de Apocalipse para ele ler antes, para ter uma atividade que vai ter uma premiação, isso motiva. E isso pode ser até virar uma certa rotina, com premiações simples ou pontos acumulados para que no final do trimestre vocês presentem, para que vire um ter estudar. Então, é uma estratégia da gente conseguir com que esse aluno estude, né? Dica. Eu sei que vai ter um momento pedagógico depois, né, no vídeo, mas é uma dica que eu acho bem interessante e que particularmente funciona comigo. Amém. Eu queria estar nessa aula para ver se eu ganharia esse livro, essa declaração de fé. É Amém? bem legal. Então, nós falamos aqui sobre o reinado de Cristo na Terra, falamos sobre a nossa visão da nossa igreja, demos algumas dicas de onde você começar a sua aula, né? Então, o segundo ponto é que Satanás será preso, né? Satanás será amarrado, será acorrentado, né? E impedido de enganar as nações durante o milênio. A, a gente vem de uma sequência da destruição do anticristo e da destruição do falso profeta. Então, agora, derradeiramente, o dragão, que é o grande mentor dos dois, que é o grande chefe, entre aspas, que é a cabeça dessa tríade satânica, dessa trindade, desse triunvirato terrível, ele, então, ele vai ser derrotado ali durante 1000 anos, e a Bíblia fala que será necessário que ele seja solto por um pouco de tempo depois. Então, o início do milênio ele acontece não quando Cristo desce do céu para a sua segunda vinda gloriosa, mas quando Satanás é preso, quando ele é acorrentado, quando um anjo é visto um anjo, né, que vai lá acorrentá-lo. O segundo ponto é a ressurreição dos justos, né? São pontos importantes. Eu acho que eu percebi, professor Amigo, que nessa aula o comentarista foi muito feliz, porque ele destaca os dois pontos importantes no livro do Apocalipse. Primeiro, como é o milênio, e segundo, quem são o povo, né? As pessoas que vão viver na Terra durante o reino milenial. Então, a gente tem a ressurreição dos justos, né? Os justos restarão no início do milênio para reinar com Cristo. E o quarto ponto, a paz universal e justiça. Então, vai ser um período que ali vai ser caracterizado pelas bênçãos, paz, e até mesmo aquelas pessoas que não foram ressuscitadas, né, na segunda ressurreição, no milênio, mesmo assim, elas ainda, as pessoas normais, né, pessoas naturais, vamos dizer assim, elas também terão benefícios, né, de alguma forma, por estarem ali vivendo durante o período milenial. Isso. E é interessante destacar esse ponto de quem são essas pessoas, porque lembrem-se que é um reino, é o reino milenial, é o reino do milênio, que Jesus estará ali reinando, e o reino
você tem pessoas, você tem súditos, né? Não vai ser um reinado para algo invisível, né? E quando a gente destaca que nesse reino terão pessoas comuns, como a lição até traz, né? Que elas vão comer, vão trabalhar, vão se casar, vão ter filhos, e isso acaba que quebra uma ideia, muitas vezes, criada no imaginário de algumas pessoas, de que esse grupo não existirá, mas já existirá sim. Infelizmente ou felizmente, depende de como você usa, nós temos um avanço muito grande de mídias sociais, redes sociais, mas também de disseminação de muitas coisas errôneas. E acaba que pontos como esses caíram no imaginário social como, por ser um período de paz, porque vai ser de paz, as pessoas tendem a achar que esse período de paz, com também temos aqueles que serão ser ressurretos, que o reino seria quase que um reino fantasioso, entre parênteses, um reino mágico. Mas vão ter pessoas comuns, vão ter aqueles que foram ressuscitados, vamos ter a Cristo, então será um reino, provavelmente isso, só que será um reino feito, entre aspas. Perfeito, professora. Existem dois grupos que vão estar no milênio, segundo a visão pré-milenista e dispensacionalista, que são as pessoas que estão com o corpo glorificado, certo? E eles são os salvos antes da grande tribulação e os mártires ressuscitados que morreram, né? Os quais morreram durante a grande tribulação. Eles vão ter o seu corpo tão glorioso, né? Há uma discussão também, professora Milka, de onde estariam os judeus Uhum. salvos que morreram antes da crucificação de Jesus, antes da dispensação da graça, né? Da nova, da nova aliança, né? Mas a nossa declaração de fé é muito clara e ela tem uma boa exegese aqui feita, uma boa hermenêutica feita, na verdade, aqui, porque estes que morreram, né, antes do sacrifício de Jesus, não é? Eles vão ser também, eles vão fazer parte juntamente da igreja ressuscitada. Porque, embora tenham morrido debaixo da lei, cumprindo apenas a lei mosaica, tentando cumprir, diga-se de passagem, a lei mosaica, Cristo os resgatou, né? Tirando eles ali do seio de Abraão e levando para o céu, junto ao Pai. Essa é a doutrina do estado intermediário da alma, né? A gente já tratou disso em outros podcasts aqui. Pesquise o tema, vamos aí dar uma estudada sobre esse tema, mas eles também fazem parte agora, eles também estão descansando junto dos que morreram na época da graça, na dispensação da graça. Nossa declaração de fé, página 104, já no iniciozinho aqui. Os crentes vindos da era da igreja, juntamente com os santos do Antigo Testamento, receberão autoridade para governar a terra. Dentre eles, os 12 apóstolos governarão sobre as doze tribos de Israel. Interessante também, professor, a gente lembrar que a interpretação mais correta, né, feita da palavra reinar, aqui no capítulo 20, não é no sentido monárquico da coisa, certo? Não é na ideia de, ele será um regente, é mais na Uhum. ideia de governar. Seria mais ou Isso, menos o que nós temos ali escrito no livro dos Juízes, que era uma espécie de líder, né? Seremos líderes governantes, né? Deste período de 1000 anos. E nós, que estaremos com o corpo transformado, certo? Nós vamos viver os 100 anos, sem nenhuma doença. Mas, como a senhora já bem destacou aqui, aqueles que passam. Então, tem aqueles que são com o corpo glorificado e aqueles que são com o corpo normal, que foram, que estavam ali no momento da transição entre grande tribulação e reino milenial. Eles vão ter benefícios ali, sim, porque as doenças e os males serão abrandados naquele período. Então, terão ali os judeus que serão convertidos, né? Judeus convertidos que sairão
exculpados do julgamento das nações. Você também vai ter ali os crentes, né? Os outros gentios que também se converteram durante a grande tribulação e que aceitaram, né? A ser ali do time do Cordeiro. E também tem um terceiro povo, que são as pessoas porque veja, naquele período as pessoas vão construir casa, as pessoas vão se dar em casamento ainda, vai ser uma sociedade normal. Vai ser com esses dois tipos de pessoa. Pessoas que são com o corpo glorificado, que são líderes, governistas, né? E pessoas que não são. Essas pessoas que não são também vão ter filhos, por exemplo. Então, existem pessoas que vão nascer durante o período milenial, né? Então, temos aí essas três classes de pessoas que não terão corpo glorificado na grande tribulação, ou corpo glorificado no reino milenial. Isso mesmo. Então, nós temos aqui, meus irmãos, que nesse momento do milênio, nós teremos um reino de paz, como já foi dito, um reino em que a questão das doenças serão menores, serão mais raras. Nós teremos dois tipos de pessoas, dois grupos dentro do reino milenial. Nós teremos a presença de Jesus dentro do reino. Isso faz com que o reinado santo, a gente até o comentarista da lição destaca esse ponto de ser um reinado santo, porque Cristo, a santidade, ela estará ali fazendo parte do dia a dia desse período. Nós também teremos a questão da adoração, uma adoração vinda pelo derramar do Espírito Santo naquele momento. Então, será diferente do que nós vivemos hoje, mas ao mesmo tempo algo que a gente espera, porque nós queremos estar em santidade plena com o Senhor, no reino com Ele e adorando Ele. Amém. Verdade. O milênio é um lugar para crente, né? É um lugar para aqueles que vão ali estar sempre ali adorando a Deus e vivendo. É interessante porque aqui há a subversão, né? A subversão de todo o sistema profano deste mundo, né? Existem muitos jovens hoje que gostam de viver uma cultura assim underground, de revoltado, que quer pintar o cabelo de verde, de roxo, de lilás, porque é contra o sistema, mas não há nada mais revolucionário, com aspas enormes, né? Do que você ter a confiança de que o reino do Senhor, todos os reinos são do Senhor Jesus, e ele governará com cetro de ferro, né? Então, veja, não há nada mais que quebre paradigmas seculares do que o milênio, que é justamente a vitória do Senhor Jesus sobre, no capítulo 19, né? Ali ele vai destruir o anticristo, destruir o falso profeta e aprisionar Satanás. Ou seja, ele é a Bíblia nos mostrando que nada foge do controle do Senhor. Até mesmo quando Satanás será solto 1000 anos depois, até isso é necessário, ou seja, é a vontade do Pai, né? Há uma frase que é atribuída a Martim Lutero, dizendo que ele diz que até o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, ele não é um rei poderoso. Na verdade, é aquele dragão de 7 cabeças, vermelho, que vai ali nos capítulos anteriores, que vai ali tentar tragar a mulher grávida que representa Israel. Na verdade, ele não passa de um cachorrinho, né? Lá no livro de Jó, por exemplo, quando muitos pastores e teólogos entendem que quando Satanás vai se apresentar a Deus junto com outros seres ali, na verdade ali é ele prestando contas a Deus. Então Satanás presta contas a Deus. Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. Até mesmo isso, ele precisa se curvar ante da autoridade de Deus. Então, o milênio é isso, aquele Cristo que é apresentado nos evangelhos como sendo uma pessoa humilde, caridosa, que está ali entre os povos, que come com publicanos, que toca nos leprosos, que cura os doentes. Ele agora vem, aquele mesmo Cristo glorificado. Agora ele vem não como mais ah, um ser assim, em que olhando para ele não tínhamos interesse algum,
como está lá em Isaías 53, mas agora ele vem como aquele que é poderoso, aquele que é o príncipe deste reino milenial. Então, meus irmãos, como a gente vê com essa lição, eu retomo o que eu falei no início, que não é uma lição para a gente se assustar, na verdade, é uma lição que nos deixa esperançosos em saber que nós teremos esse governo por Cristo aqui na terra. Nós, aqueles que serão arrebatados, aqueles que serão transformados, estarão com Ele. Também teremos aqueles que nascerão nesse período para dentro do milênio. E será um momento de paz, será um reino de justiça, porque o nosso Jesus, nosso Deus, ele é justo, né? Deus vai mantém os seus atributos. Nós estaremos ali em um momento em que veremos dentro desse período uma diminuição de doenças, será mais raro a questão das doenças, da morte, até pela promessa de longevidade nesse período. E isso é a nossa esperança. A nossa esperança de que nossa salvação é em Cristo Jesus, nós que um dia seremos provavelmente arrebatados, mas que depois virá esse momento e que não é algo para a gente se assustar, que a gente possa passar isso para o nosso aluno. Que ao estudar o livro de Apocalipse, independente do texto bíblico ali daquele livro, que isso não deve ser para nós cristãos temer no sentido de ter medo, mas nos deixar esperançosos e também de nos motivar a falar de Jesus para aqueles que não conhecem a Cristo, para que eles possam ser alcançados pela salvação também. Então, deixo essa minha palavra de encerramento, que seja algo esperançoso. Dê aquela minha dica ali no início. Se você entender por bem que dá para fazer, faça certeza que será algo que vai acrescentar, que vai somar e que vai motivar ali a sua classe. Amém. Glória a Deus. Eu desejo para você uma ótima aula, meu irmão, minha irmã, e que Deus te use poderosamente, né? E que transforme esse tema num tema realmente que toque os corações dos seus alunos, né? Não se deixe abater, eu sei que muitas vezes o tempo, o trabalho, as obrigações do nosso dia a dia é, não nos deixam dar aquela melhor aula, aquele, né, aquela melhor coisa, mas se esforce, Deus certamente vai lhe honrar. E eu sei que o amor que você sente pelos seus alunos vai fazer com que você traga uma ótima aula. A Bíblia, ela é um livro que brilha, que reluz, né? Ouro para as nações. É um livro mais perigoso do mundo, mais amado do mundo. É um livro, né? Então, deixe que Deus fale através deste livro. Apresente ele de forma digna, né? A altura que este livro, que essa palavra merece. Eu desejo a você uma ótima aula. Já agradeço a professora Milka por estar aqui também participando deste podcast. Desejo a todos uma ótima semana e uma ótima aula no domingo. A paz do Senhor. Paz, Senhor.